Conheça o país onde é permitido andar sem roupas pelas ruas. A história da Áustria é rica e complexa, repleta de eventos que moldaram não apenas o país, mas também a Europa como um todo. Com uma história que remonta a milênios, a Áustria desempenhou papéis cruciais em diversos momentos da história europeia. Neste vídeo, vamos explorar os principais marcos da história deste país encantador e sua estranha tolerância em relação ao nudismo. Vamos lá. A história da Áustria pode ser rastreada até a antiguidade, quando tribos celtas habitavam a região. No entanto, foi durante o Império Romano que o território austríaco começou a ser influenciado pela cultura romana. As cidades cresceram ao longo das estradas romanas, e a região tornou-se um ponto crucial na defesa das fronteiras do Império. Com a queda do Império Romano, a Áustria foi invadida por diversas tribos germânicas e eslavas. No século VIII, a região foi cristianizada, e o primeiro estado austríaco, a Marca Oriental, foi estabelecido como uma fronteira oriental do Império Carolíngio. O nome Áustria derivou-se da palavra alemã Österreich, que significa terra da fronteira oriental. Durante a Idade Média, a Áustria cresceu em importância, e o Ducado da Áustria emergiu como uma entidade independente. No entanto, foi sob a Casa de Habsburgo que a Áustria floresceu e se tornou um dos principais atores na política europeia. O casamento estratégico de Frederico III, arquiduque da Áustria, com Leonor da Escócia, em 1452, estabeleceu a Casa de Habsburgo como uma das famílias mais poderosas da Europa. A união de várias possessões dos Habsburgos, incluindo a Áustria, a Hungria e a Boêmia, resultou na formação do vasto Império Habsburgo. Carlos V, membro proeminente dos Habsburgos, tornou-se imperador do Sacro Império Romano Germânico em 1519 e governou um império que se estendia por grande parte da Europa. O século XVII trouxe desafios significativos para os Habsburgos, com conflitos religiosos e guerras devastadoras, como a Guerra dos 30 Anos, que afetaram a Áustria. No entanto, o período também viu o florescimento da cultura austríaca, com figuras como Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven, deixando suas marcas no mundo da música clássica. No final do século XVIII, a Revolução Francesa e as guerras napoleônicas abalaram a Europa. Napoleão Bonaparte conquistou vastas porções do território austríaco e forçou o imperador Francisco II a abdicar do título de imperador do Sacro Império Romano-Germânico em 1806. O império foi dissolvido e a Áustria viu suas terras reduzidas significativamente. A Áustria tem uma longa história de tolerância em relação ao nudismo, também conhecido Freikörperkultur, em alemão, que significa cultura do corpo livre. Essa prática tem raízes profundas na cultura austríaca e é vista como uma expressão de liberdade pessoal e de conexão com a natureza. O nudismo na Áustria remonta ao início do século XX, quando grupos de pessoas começaram a se reunir em locais naturais, como praias à beira de lagos, para tomar sol e nadar sem roupas. No entanto, o movimento ganhou impulso após a Segunda Guerra Mundial, quando a Áustria estava sob ocupação aliada e as influências culturais de países como Alemanha e França contribuíram para a popularização do nudismo. A cultura do nudismo austríaca é caracterizada pela aceitação e respeito mútuo. A maioria das praias públicas ao redor dos lagos e rios permite a prática do nudismo, e muitos destinos de férias nas montanhas também oferecem áreas designadas para nudistas. Além disso, muitos spas e saunas na Áustria possuem áreas de nudismo, onde os visitantes podem relaxar sem roupas. É importante mencionar que o nudismo na Áustria não é visto como algo sexual, mas sim como uma maneira de se conectar com a natureza, promover a saúde e o bem-estar, e eliminar barreiras sociais. Como tal, o comportamento é estritamente não sexual, e qualquer forma de assédio ou comportamento inadequado é fortemente condenada. Além disso, a Áustria tem leis que protegem os direitos dos nudistas. Embora o nudismo não seja obrigatório em locais designados, como praias de nudismo ou spas, é respeitado e aceito. No entanto, fora dessas áreas designadas, é importante seguir as normas locais e as leis de exposição indecente podem ser aplicadas se alguém for considerado indecentemente exposto em locais públicos não destinados ao nudismo. A Áustria se tornou um país próspero e democrático, comprometido com a manutenção da paz e da neutralidade. Desenvolveu uma economia forte, baseada na indústria, turismo e serviços financeiros. A nação também desempenhou um papel fundamental na construção europeia, sendo um dos membros fundadores da União Europeia em 1995. Nos últimos anos, a Áustria tem desempenhado um papel ativo na política europeia, sendo membro da União Europeia e da zona do euro.
O país tem uma economia diversificada e forte, com um padrão de vida elevado e uma qualidade de vida excepcional. A história da Áustria é uma história de transformação, de um império poderoso a uma nação independente e neutra. Passou por momentos de grande esplendor cultural e momentos sombrios de guerra e ocupação. Hoje, a Áustria é conhecida por sua beleza natural, rica herança cultural e contribuições significativas para a música clássica e a arte. Sua história é um testemunho da resiliência e determinação do povo austríaco em enfrentar desafios e construir um futuro melhor. Gostaria de saber se você já foi ou gostaria de conhecer esse país. Deixe abaixo sua opinião sobre esse tema tão controverso.